Alexandre na área. Salve, bichos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo que foi mandado pra mim. Dessa vez lá do canal do intermediador, perdão. Quase que eu falei errado aqui. Estou inscrito nesse canal, como a sociedade está destruindo o seu futuro. Interessante o título aqui. Bora dar uma olhada no que ele estava falando a respeito em 3, 2, 1. Play. Independente da sua resposta, eu afirmo que na verdade ela é horrível. E eu vou te provar isso. Imagine a história de Miguel. Ele é como muitas pessoas por aí. Ele assiste vídeos no YouTube, gosta de canais com apresentadores de voz marcantes e o YouTube é a sua rede social favorita. O Miguel tem um emprego, mas não um que ele ame. No início, ele até tentou gostar, se convenceu de que estava no caminho certo, mas agora mal consegue suportar o dia a dia. Tudo parece vazio, sem propósito, como se o que ele faz não tivesse sentido algum. Pra piorar, o dinheiro que ele recebe nunca parece ser suficiente. Todo mês uma emergência, um gasto inesperado. E lá se vão os planos de economizar. Miguel também sente um vazio inexplicável. Ele vive com a sensação de solidão e inexistência como se não fizesse parte da sociedade. Ele tem dificuldades em se conectar com as pessoas e encontrar um propósito real. Não é uma depressão profunda, mas ele vive um ciclo de ansiedade e crises existenciais que vão e vêm. Quando ele assiste vídeos motivacionais, ele sente um fogo e se enche de esperança, mas isso logo se apaga, e ele volta à mesma rotina sem sentido. Muitas vezes, ele recorre a vícios, como assistir pornografia, apenas para escapar desse tipo de sofrimento. É o escapismo dele. Agora eu me pergunto, o quanto de Miguel você consegue se identificar? Essa história é baseada nos dados do meu canal. As estatísticas mostram um perfil curioso, jovens que se sentem perdidos, sem propósito, vivendo uma vida que não parece ter valor. Claro, eu não tenho acesso a todos os detalhes da sua vida, mas por generalização as tendências são inegáveis. Hoje em dia, vemos cada vez mais jovens desesperançosos com a vida, sem saber sobre o futuro e completamente perdidos. Olha, já falando desse início do vídeo aqui, eu vou falar por mim, tá? Era exatamente assim que eu me sentia antigamente, né? Quando eu fiz ali meus 16 para os 18 anos, eu já estava pensativo nessa questão do como vai ser minha vida, com que eu vou trabalhar, como eu vou conseguir aquele trabalho ali, tá ligado? Como que eu vou conseguir me sustentar, como é que eu vou conseguir sair da casa dos meus pais, como é que eu vou conseguir me sustentar, como é que eu vou conseguir cuidar de mim sozinho, tá ligado? Como é que eu vou conseguir ter um relacionamento... Mano, isso é o tipo de pensamento que vem na cabeça de todo homem, mulher também, não sei, mas dizendo como homem, tá ligado? Porque, querendo ou não, a gente tem esse anseio, tá ligado? De ser independente, né? Isso tá no ser humano, de certa forma. A gente quer ser independente, a gente quer conseguir as coisas com o nosso próprio esforço, eu tô falando quem não é vagabundo, tá ligado? A gente quer conseguir as coisas com nossos próprios esforços, com o nosso trabalho, no suor do nosso rosto, tá ligado? Então... é uma parada que me pegou muito, porque apesar de ser um pensamento até positivo, ou seja, o desejo, né, de conseguir tudo isso, eu não conseguia lidar com a sensação da incerteza, a sensação da insegurança com relação àquilo que eu estava querendo e não ver conseguindo, né? Eu tentava e não via o resultado, eu fazia por onde e não via se por onde acontecendo. Ou corria atrás e muitas das vezes não alcançava. E isso me deixava frustrado pra caraca e ao mesmo tempo ansioso. E demais. Se vocês conhecessem a minha mãe pessoalmente, ela poderia falar pra vocês o que eu tô falando pra vocês com o melhor detalhe de como eu era antigamente. Nossa, eu era um cara muito ansioso, meu Deus do céu. Ansioso ao ponto de ser encaminhado pro hospital, por ter meio que uma crise de ansiedade, ficar sendo medicado, enfim. Mano, eu já passei por poucas e boas. É uma parada que pega muita gente, e me pegou na época. Alguns até criam piadas como domingo à noite para tentar mostrar ao mundo por meio de meta-ironia a dor que estão sentindo. E mesmo que essa situação seja comum, não significa que seja normal ou aceitável. O que será que está acontecendo com a sua vida? Não é preguiça, nem falta de vontade de viver. Algo mais profundo está errado. Algo que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Para começo de conversa, atualmente nós crescemos com a ideia de que bastava estudar para arranjar um bom trabalho e com isso nossa vida estaria resolvida. Esse é um mantra espalhado para todas as pessoas. Independentemente da sua idade, classe ou etnia, você podia conquistar o seu sonho. Qualquer um poderia comprar uma casa enorme com piscina, criar uma família feliz em um bairro bom e por aí vai.
Mas hoje o quadro é completamente diferente. Veja, você provavelmente está ganhando ou vai ganhar menos dinheiro do que seus pais. Minha bisavó era pobre, mas mesmo assim conseguiu comprar uma casa no centro da cidade grande. Essa mesma casa hoje em dia vale no mínimo meio milhão. Qual a chance de, realisticamente, você conseguir comprar uma casa dessas com um trabalho comum? Você provavelmente também se sente deslocado dentro da sociedade, ao menos em comparação com as gerações anteriores de sua família. E isso não é difícil de perceber. Há protestos em todo lugar, universidades são vandalizadas, o país está mais dividido, o extremismo está crescendo. E como essa nova geração não possui nada, elas estão começando a rejeitar esses sonhos de casa própria, conquistar seus sonhos, família e por aí vai. Você provavelmente mora de aluguel e com certeza consome entretenimento em plataformas alugadas de streaming. E o aluguel se estende até para jogos, já que hoje em dia nem o jogo que você compra é realmente seu. Nada é realmente seu. Você só está pagando para usufruir as coisas que são dos outros. Sua vida é pagar para viver. Claro que podemos começar a fazer uma crítica à sociedade e dizer que é tudo culpa da geração passada, o que estaria certo. A geração mais velha, que possui casa própria, economicamente falando, é sustentada pela dívida das gerações futuras. Ao invés deles estarem passando as riquezas que eles construíram, eles estão literalmente passando as dívidas. E falando em dívidas, dívidas de cartão de crédito e cheque especial foram normalizadas. Na verdade, é até esperado que hoje em dia você tenha uma dívida. E as empresas de crédito só vão te dar crédito se você já é acostumado a pegar crédito e pagar por ele. Se você adota uma abordagem mais madura e sensata em relação às suas próprias finanças e vive prudentemente dentro de suas possibilidades, não vai ter um score tão bom assim. Pelo menos não para comprar uma casa. Agora, se você é só alguém querendo terminar a faculdade, provavelmente não se preocupa com nada disso. Na verdade, você se preocupa com o que fazer após sair da faculdade. Será se seu currículo vai dar para alguma coisa? Olha, eu sinto dizer, mas é bem provável que você não consiga emprego na sua área. Cara, o que eu já ouvi de pessoas que são formadas, não têm emprego ou trabalharem naquilo que não se formou, não tá no gibi. Cara, lembro até hoje, minha mãe falou pra mim que eu acho que ela pegou um táxi, na conversa com um taxista, o cara falou que era advogado, mas ele tava trabalhando como taxista. Tá ligado? Ou seja, ele não conseguiu trabalhar na área dele, ou seja, como advogado, e foi trabalhar como taxista. Imagina você perder anos da sua vida, 4, dependendo, 5 anos da sua vida, trancado dentro de uma faculdade, estudando várias coisas, e você não conseguir nem trabalhar naquilo cuja qual você se formou. Isso entre outros, tá ligado? Isso quando você consegue um emprego que não tem nada a ver com a tua área. O brabo é a pessoa que é formada, tem até uma certa capacidade, mas não consegue emprego. Por quê? Tem que ter experiência. Mas como é que você vai ter experiência se nunca te deram a oportunidade para você ter experiência, tá ligado? Então, é uma outra parada que eu acho ridículo. E isso é uma parada que existe até hoje. É um negócio que não foi resolvido até hoje, por incrível que pareça. Empresas até hoje, você tem que ter experiência. Pô, mas caraca, meu primeiro emprego, nunca tive trabalho na minha vida, eu tô me formando agora, tô saindo do ensino fundamental, do ensino médio agora. Pô, eu quero um emprego para poder sustentar. Não importa, você tem que ter experiência. Você tem experiência? Não, nunca tive trabalho. Então fica sem trabalho ainda. Não vai ter experiência aqui não. Sabe? Bem que não tem uma solução. Então as pessoas acabam migrando muitas das vezes para trabalhos assim meio que informais de certa forma, tá ligado? Eu já trabalhei por anos com carteira assinada, mas eu já passei por essa situação, tá ligado? E o primeiro trabalho que eu consegui, na real, também foi trabalhar no Bob's, na época. Né? Foi o trabalho que aceitou pessoas que não tinham experiência nenhuma. Que, querendo ou não, é um trabalho meio que pesado pra caraca. Não sei como é que tá hoje, mas na minha época era muito pesado, principalmente pra quem era homem. Né? Pra mulher nem tanto, mas pra homem sempre sofria. No que eu fazia, pelo menos lá, todos lá se ferravam, tá ligado? Então, mas querendo ou não, meio que já peguei uma certa experiência, já tenho uma coisa pra colocar, tinha uma coisa pra colocar no currículo, mas ainda não dentro daquilo que eu esperava trabalhar. Então, mano, é muito triste isso acontecer, cara. Nossa. O levantamento de uma agência de estágios mostra que 48% dos profissionais que terminaram a faculdade nos últimos 2 anos estão empregados, mas só 20% deles na área em que se formaram. Entre os 52% que não conseguiram trabalho, 11% desistiram de procurar na pandemia. Hoje em dia as pessoas estão tão desiludidas com o sistema de educação e também com o mercado de trabalho formal que eles começam a olhar a possibilidade de virar motorista de aplicativo. Pois é. E não me leve a mal, não há nada de errado em ser motorista de aplicativo. Nada. Muito pelo contrário, trabalhando direito você consegue... Eu mesmo, no ano retrasado, no caso, antes de vir para São Paulo, antes de vir morar em São Paulo,
quando eu tava com meu outro carro, né? Que era um carro de 2011 também. Mano, eu ganhei uma graninha até, tá ligado? Era na época que eu não tava nem fazendo tanta live assim, eu não tava ganhando tanto em live como eu tô ganhando hoje. Não tô dizendo que eu tô rico, mas eu tô ganhando até razoavelmente bem nas lives, tá ligado? Que eu tô fazendo. Inclusive o link tá aí na descrição, tá? Quem quiser acompanhar. Mas antes de estar nessa situação que eu tô agora de live, né? Eu cheguei a usar meu carro pra trabalhar como Uber, tá ligado? E aí fazer as corridas ali, eu conseguia tirar na semana ali, muitas das vezes 500, 800, dependendo da corrida que eu fazia, das corridas que eu fazia durante a semana. E não era ruim não, cara, porque eu tava trabalhando como vigilante também, né? Então o que eu fazia? Eu ia trabalhar, no dia que eu trabalhava de vigilante, quando eu saía pra ir trabalhar, eu já botava a corrida pra sair de São Gonçalo pro Rio de Janeiro, tirava uma grana ali se eu conseguisse, se eu não conseguia, eu ia pro trabalho. Na hora que eu saía do trabalho, depois do meu expediente, a mesma coisa. Botava a rota pra vir pra minha casa, e se dentro dessa rota viesse pessoas ali me pedindo a carona do Uber, eu dava a carona, ganhava o meu dinheiro e indo pra casa. Então, pô, foi uma estratégia que me ajudou para um caramba, tá ligado? É uma situação boa essa questão do Uber, tá ligado? Espero que não saia. Eu tô falando do Uber, mas eu sei que existem outros aplicativos. Tem Uber Drive, 99, entre outros. Aqui tem o tal do Chegou, é o nome do aplicativo aqui da cidade que eu moro. Mas, querendo ou não, a ideia é a mesma, né? Ajudar as pessoas que de fato, poxa, estão com essa dificuldade, às vezes nem tão desempregada, mas o salário é tão merda que tem que complementar com alguma outra coisa. Que era o meu caso. Meu salário ele não era alto. O salário de vigilante é bem, assim, é mais alto razoavelmente do que um salário mínimo. Ainda assim não era algo considerável, né? Então eu precisava de uma coisinha a mais, tanto que eu continuo com o meu canal do YouTube até hoje, graças a Deus monetizando até hoje, tá ligado? E veio depois a live, mas ainda não tava, né, do jeito que tá hoje, então eu decidi fazer as corridas também, que deu certo na época. Então é uma saída boa, mas, né, não deveria ser só a única saída, né? Ganhar bem mais de 3 salários, o que é simplesmente ridículo, já que um trabalho comum iria te pagar um salário, fora os descontos. Entende que ser motorista de aplicativo é uma alternativa muito melhor do que conseguir um emprego formal comum? Eu aposto que na verdade você acredita que o seu futuro é um emprego mal pago e uma casa alugada em um bairro longe e afastado, onde nem os prefeitos e vereadores da sua cidade se lembram que existe, com vários usuários de drogas na rua e vários perigos também. Isso sem falar que você vai pagar todo o seu salário para viver nesse lugar horrível. As pessoas dizem que é por meio da educação que você acaba melhorando de vida, mas até mesmo os professores passam por isso. Como professores que são ridiculamente mal pagos e subfinanciados pelo governo podem ajudar os seus alunos quando eles próprios estão completamente desmotivados e incapazes de pagar por qualquer coisa? Hoje em dia, os jovens já não veem mais futuro na vida deles. Eles até sonham, isso é verdade, mas vivem perdendo a motivação e se perguntam se vale a pena investir tempo e energia em algo que não vai dar retorno. O sonho deles morreu. Não importa o quanto trabalhem, não importa o quanto tentem economizar, eles simplesmente não conseguem. E isso não é culpa dessa atual geração, não é falta de motivação nem nada do tipo. É simplesmente porque você, hoje em dia, precisa se esforçar 20 vezes mais para conseguir a metade do que as antigas gerações conseguiriam conquistar. Você precisa voar. Mano, antigamente eu ouvi dizer que pra você conseguir comprar uma casa boa, como ele falou no início do vídeo aqui, com 20 mil você conseguia comprar uma casa grande para um caramba. Esse apartamento que eu tô aqui, que tá alugado, hoje a gente tá morando de aluguel, mas a gente tem uma casa no Rio ainda. Isso caso aconteça alguma eventualidade, a gente precisar voltar, mas a gente já tem uma casa no Rio, que era onde a gente morava em São Gonçalo. Mas a gente tá aqui hoje, de aluguel. Se eu quisesse comprar esse apartamento aqui, eu ia ter que desembolsar, isso se a mulher estivesse vendendo, que ela falou que não quer vender. Mas se ela quisesse vender, ela falou pra corretora, a corretora passou pra mim, que seria 220 mil reais no apartamento que eu mal consigo me locomover direito. Aqui é tudo pequeno, é tudo apertado. Vocês não estão vendo como é que é aqui. Mas aqui é tudo apertado, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado às vezes para não bater o dedinho na quina da cama aqui. Toda hora, muitas das vezes. A sala é pequena, o quarto pequeno, cozinha nem se fala, pequeno. O único espaço aqui legal que tem mais ou menos é a parte da varandinha que tem do lado de fora. Que às vezes meu filho fica brincando, mas ainda assim não é uma coisa vasta, igual lá na outra casa que eu tenho no Rio de Janeiro. Tá ligado? Então, hoje as coisas estão absurdo. Antigamente era 20 mil pra comprar uma casa grande. Hoje você com 220 mil você não compra um apartamento grande. É um apartamentozinho pequeno, tudo apertado. Eu odeio... Mano, vocês não têm noção de como eu não gosto de morar em ambiente assim. Mas é o que deu pra pagar no momento. Tá ligado? O banheiro então, putz que o parou, meu irmão. Pelo amor... Eu achava que o banheiro lá da outra casa que eu tenho em São Gonçalo era apertado, era pequeno. O daqui é pior. É 2 vezes menor do que a que eu tenho na outra casa lá.
Tá ligado? No dia que eu fui visitar os parentes da minha esposa e meus parentes também, que foi no último final do ano, na hora que eu tomei banho lá no banheiro da outra casa, eu falei, mano, eu tava reclamando de barriga cheia. Esse banheiro é grande sim, tá ligado? Eu achava que não, mas tá ligado? Tem muito mais espaço do que esse aqui que eu tenho. Então, hoje as coisas realmente estão absurdas. Absurdas. Carro também é a mesma coisa. Era mais, assim, a galera da antiga, né, que pode falar isso, era muito mais fácil também, porque era mais barato. A inflação não estava tão alta como a de hoje. Hoje tá um absurdo, cara. Hoje tá um absurdo. Para chegar onde eles chegaram andando. E isso não é culpa sua. A sua herança é uma economia fracassada e uma sociedade que não favorece os seus esforços. Eu, por exemplo, já trabalhei em uma fábrica de injetados e era operador de máquina. Eu vi diversas pessoas mais capacitadas que eu dando o sangue e o suor, trabalhando pesado 9 horas por dia com pausa de 30 minutos de almoço. Pois é. Essas pessoas simplesmente não eram recompensadas. Normal. Já estavam há anos dentro da empresa e ganhavam menos que o motorista de aplicativo. Isso mostra que hoje em dia você simplesmente não consegue prosperar só com esforço e perseverança, igual seus avós. E o que é ainda mais assustador é que essa situação não está apenas gerando frustração e desesperança, mas também está agredindo a saúde mental de uma geração inteira. A epidemia de depressão e ansiedade entre os jovens nunca foi tão alta. As taxas de suicídio estão disparando. E em vez de abordar as causas profundas desse problema, o governo e as empresas estão oferecendo soluções rápidas como pílulas, terapia, em vez de resolver a raiz do problema, que é o sistema. O Brasil faz isso de uma forma diferente dos Estados Unidos, porque nós temos uma cultura mais pessimista. Porém, é óbvio que hoje em dia existe uma propaganda por trás da venda da ideia de que a felicidade é algo possível para a maioria das pessoas. O que poderia ser verdade se não fosse a mesma propaganda oferecendo como solução um sistema quebrado que impede o verdadeiro progresso das pessoas prosperarem. E isso não é culpa apenas dos jovens. Muitos deles foram criados em um sistema educacional que os deixou despreparados para enfrentar o mundo real. Eles foram ensinados a seguir as regras, a estudar, a se comportar. E, em troca, seriam recompensados com uma vida estável e próspera. Mas ao se formarem, muitos percebem que a realidade é bem diferente. O mercado de trabalho não perdoa ninguém. A competição é absurda e os salários são baixíssimos. Os empregos que existiam para os seus pais e avós já nem existem mais. Há alguns anos, o mercado de programação prosperou, mas hoje está tão inflado e saturado que as pessoas não conseguem um emprego com tanta facilidade assim. Claro que existe a questão de estudar com afinco e se dedicar, mas mesmo que trabalhem duro e façam tudo certo, o custo de vida hoje em dia é tão alto que muitos não conseguem nem sair da casa dos pais, muito menos comprar uma casa própria. O que faz isso piorar é que com a ascensão das redes sociais, os jovens estão constantemente comparando suas vidas com as dos outros. Eu particularmente não gosto de resumir tudo às redes sociais, e realmente não vou fazer isso, mas não tem como deixar de falar sobre esse assunto. O uso de redes sociais está intimamente associado à redução da atenção dos jovens. A depressão entre os jovens está disparando, assim como a ansiedade e outros problemas de saúde mental. Além disso, hoje em dia, as pessoas veem influenciadores ricos ostentando casas luxuosas, carros caros e uma vida perfeita, o que só aumenta a sensação de fracasso. É porque isso não faz sentido mesmo. Durante toda a sua vida, eles disseram que bastava você vender as horas da sua vida, com estudo e trabalho, que você iria ganhar muito dinheiro. Mas então um rapaz humilde no interior começa a falar receba e agradecer a Deus e pronto, se torna um influenciador rico. E tudo bem pensar assim. Não é questão de inveja. É só que não faz sentido. Porém, na verdade, as pessoas só estavam mentindo pra você o tempo inteiro, dizendo que pra ser próspero é só trabalhar e se esforçar. Eu não diria que é mentira, porque isso fazia sentido dentro de um contexto antigo, né? De vez em quando, já tem um tempo que a gente não fala sobre isso aqui no grupo do WhatsApp que eu tenho, tem um grupo antigo, por sinal, né, do canal, e geralmente a gente entrava nessa discussão, né? E falava-se justamente isso, né? Tinha um amigo aí, que eu não preciso falar o nome, que a mãe dele falava justamente isso pra ele, né? Hoje ele tem até um canal no YouTube, ele ganha uma grana lá também. Mas a mãe dele falava que isso daí não é trabalhar como digital influencer. Sendo que, cara, a gente tá numa época que é justamente o contrário. Hoje, quem não souber alguma coisa, ou não tiver na rede social, ou não tiver dentro da internet ali, não vai ter meio que uma relevância nessa questão de financeira que eu falo. Não estou dizendo que é uma regra, mas querendo ou não, é uma parada do futuro, tá ligado? É um negócio que, querendo ou não você aceitar, é algo que, mano, você tem que ter alguma coisa ali. Você tem que ter algum conhecimento dentro daquilo ali. E ainda tem a ascensão da IA, que aos poucos, cara, tá ficando surreal. Se vocês forem ver 2 anos atrás como era a inteligência artificial e ver como tá hoje, o negócio tá tão surreal que uma pessoa que nunca fez programação na vida, nunca fez web design na vida, só com um prompt de comando você consegue fazer um site hoje.
tá ligado? Estão desenvolvendo os aplicativos com inteligência artificial justamente para pessoas que nunca fizeram uma faculdade de web design, por exemplo, ou algo do tipo, conseguir fazer sites profissionais através de IA, só falando o que a IA tem que fazer. Então, assim, ainda tem essa questão, mas tirando isso, né, tem pessoas que ainda tem esse pensamento antigo. Não, você tem que estudar pra caramba, você tem que fazer uma faculdade e você tem que conseguir naquela área ali. Mano, é um pensamento errado? Não é um pensamento errado. Só que o problema é que hoje, ficar pensando só desse jeito é errado. Porque não é apenas isso, tá ligado? Não tô dizendo que você não tem que estudar. Eu mesmo só fiz o ensino médio completo. Eu fiz o ensino médio, não fiz faculdade. Eu cheguei a fazer faculdade de educação física, mas eu não consegui concluir. Eu não consegui financeiramente também, mas eu também não tava tão animado também. Então meio que casou uma coisa com a outra, eu parei simplesmente. Até hoje eu não consegui pensar na possibilidade de fazer faculdade. Pode ser que eu faça um dia? Pode ser, mas eu não vejo isso acontecendo ainda, tá? Justamente por esse pensamento. Agora, eu já vi também vários profissionais, por exemplo, que supostamente são profissionais da saúde, eu não sei, eu não conheço eles, com um canal no YouTube, falando sobre saúde, nutricionista no caso, que é formado em nutrição, falando sobre nutrição, falando sobre um monte de coisa para a saúde, e são coisas que de fato, cientificamente, fazem sentido e estão certo. Agora, se ele é realmente o que ele fala que é, eu sou doutora fulano de tal, eu sou fisioterapeuta, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou, sei lá, eu sou neurologista ou algo do tipo, e tá falando alguma coisa a respeito de um vídeo, não tem como você saber, a não ser que ele bota o registro de médico dele, esqueci o nome que fala, né? Aí você vai lá e pesquisa para ver se ele realmente é médico, enfim, mas nos vídeos que eu já vi sobre esse assunto de saúde, os que se dizem doutores, não vejo botando isso daí nos vídeos, pelo menos eu não fui caçar também para saber, tá ligado? Então assim, até esses que são formados, muitas das vezes procuram advogado, então, direto, toda hora aparece alguma coisa de advogado, pessoas que falam que são doutores em advocacia, no caso, até eles que são formados estão na internet, porque eles entenderam que não é só isso hoje, tipo, eu tô formado, vou conseguir um emprego na minha área e, até conseguir, e vou estacionar só aqui. Acabou, esquece. Alguns já entenderam que um dia, cara, essa questão de trabalho presencial, em alguns cargos, não vou dizer todos, pelo menos não agora, né, todos eu acho que é muito surreal, mas a maioria dos trabalhos provavelmente vai ser só digital, tá ligado? O home office tá aí, por exemplo, tá ligado? Tem pessoas que zoam essa questão, vou trabalhar de home office, que não sei o que tal. Tem pessoas que zoam essa questão, mas queria estar trabalhando de casa. Eu mesmo, se eu pudesse, na época que eu tava trabalhando de telemarketing, se tivesse nessa época, tá ligado? De questão de home, eu ia fazer de tudo pra trabalhar home office. Porque, mano, eu na época que eu trabalhava antes de trabalhar de vigilante, trabalhava de telemarketing, no caso, teleoperador, né? Eu tinha que acordar pra conseguir chegar no horário lá no trabalho, 4 da manhã. Eu acordava 4 da manhã, me arrumava, porque eu já morava em São Gonçalo, e de São Gonçalo pro Rio o trânsito é uma merda por causa da Brasil. Isso na época, hoje agora tá um pouco melhor, mas na época era uma bosta, a ponte ficava engarrafada tanto, na verdade mais indo do que vindo. Quem tava vindo de lá do Rio pra São Gonçalo, beleza, mas quem tava indo de São Gonçalo pro Rio, meu Deus do céu, eu sofria. Eu 4 da manhã já tava acordado, 4h30 já tava no ponto de ônibus, pra poder conseguir chegar um pouco antes das 7, tá ligado? Lá no trabalho, que eu pegava 7h20. E aí, pra vir embora, eu saía 4h30, 4h45 na real do trabalho. Chegava quase 9 da noite em casa. Mano, se eu pudesse e tivesse como, eu ia querer trabalhar home office. Que acabou meu horário, eu já tô em casa. Tá ligado? Então são pessoas que às vezes reclamam dessa questão, mas queriam estar naquela questão ali, tá ligado? E voltando nessa questão aí que eu falei de vocês, do amigo do grupo aí, a mãe dele falava justamente isso, trabalhar como influencer na internet, isso daí não é trabalho, não. Como assim não é trabalho? Você tá ganhando dinheiro honestamente, você não tá roubando ninguém, tá ligado? Esse pensamento é um pensamento muito antigo, de certa forma, tá? E hoje, se você não tá dentro desse contexto aí, mano, tu vai ficar pra trás. As pessoas ganham dinheiro como influenciadoras hoje em dia porque estão suprindo a necessidade de outras pessoas. Imagine que você chega ao trabalho e encontra um vídeo do seu youtuber favorito falando sobre a última treta do momento. Qual a diferença disso e da sua mãe que chega no trabalho à noite e quer ver a novela? É só uma questão de entender o mercado e se adaptar a ele. De novo, imagine passar a vida inteira ouvindo:
que para ser alguém de sucesso, basta ir para a faculdade e arranjar um emprego. O curioso dessa história é que hoje em dia os jovens nem batalham para mudar o sistema. Ao invés disso, eles preferem cair no ciclo de culpar a si mesmos, acreditando que são os únicos responsáveis por suas dificuldades. Essa mudança que deveria acontecer, na minha opinião, deveria ser uma mudança cultural. Hoje em dia nós temos essa obsessão pela ideia de sucesso individual, e com isso esquecemos completamente que às vezes o que nos deixa feliz é ajudar o coletivo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas antigamente, pelo simples fato da sociedade ser mais religiosa, as pessoas eram relativamente mais felizes que hoje em dia. Isso porque elas tinham um senso de propósito. Por mais que não tivessem as oportunidades que nós temos hoje, elas aceitavam o destino horrível delas com mais felicidade. É meio estranho falar isso, mas era como se cada pessoa tivesse um propósito desde seu nascimento para com a sociedade. E as pessoas ficavam satisfeitas de saberem que eram úteis. Hoje em dia não temos isso, até achamos ridícula essa história de se sacrificar pelo bem de muitos. E hoje em dia a maioria das pessoas não acreditam em Deus ou qualquer outra ideia divina de bem maior, ou então elas são agnósticas. Mas, conversando com algumas pessoas, eu já percebi que elas gostariam sim de acreditar em alguma religião e seguir aquelas regras, porque na opinião dessas pessoas é como se a vida delas tivesse uma regra a partir daí. Hoje em dia, o que é pregado aos jovens é que eles precisam ser bem-sucedidos por conta própria, que precisam se destacar e competir com os outros. Isso cria uma cultura de isolamento, onde as pessoas se sentem pressionadas a carregar o peso do mundo sozinhas. E isso é problemático, porque nós, seres humanos, precisamos nos sentir parte de uma comunidade, onde o sucesso seja medido não apenas pelo que você consegue individualmente, mas pelo impacto positivo que você tem sobre os outros. Na minha visão, é por isso que muitos jovens hoje em dia apoiam estilos de governo não ortodoxos. Não é necessariamente apenas por questões políticas, é também por falta de propósito coletivo. A essência das nossas vidas é consumir de maneira desenfreada. Hoje, com o clique de um botão é possível comprar tudo o que se deseja, mas isso não melhora a qualidade de vida da maioria dos brasileiros. Esse consumo compulsivo, tanto por entretenimento quanto por coisas materiais, substituiu os valores antigos que nós tínhamos, e agora somos condicionados a uma cultura de recompensa instantânea e impulsividade, sem qualquer preocupação com o futuro. Você já deve estar careca de ouvir que a atenção é o recurso mais valioso que temos. E também de como essa distração constante na nossa vida nos faz esquecer o que realmente importa. E se nós nos distanciamos do que realmente importa, perdemos tempo. Literalmente passamos a gastar a nossa vida com absolutamente nada. E isso gera essa sensação de vazio. As redes sociais começaram com essa intenção interessante de conectar as pessoas, mas depois do TikTok o cenário mudou completamente, criando uma competição absurda por atenção, onde o conteúdo que você assiste é projetado para ser mais rápido, mais estimulante, tudo para satisfazer você instantaneamente. A internet está prejudicando a capacidade de raciocínio crítico e concentração das pessoas, transformando a gente em versões mais idiotizadas de nós mesmos, semelhantes a NPCs, que são personagens não jogáveis. A facilidade de acesso a conteúdos na internet faz com que as pessoas escolham frequentemente informações que não as desafiam intelectualmente. É como se você estivesse comendo doce, ao invés de uma comida verdadeiramente satisfatória e nutritiva. E nesse canal, nós já vimos como que existem diversos estudos indicando que crianças nascidas durante a pandemia apresentam desempenho cognitivo significativamente menor, sugerindo que o estresse parental e as mudanças sociais impactaram negativamente o desenvolvimento infantil. O uso excessivo de smartphones e da internet afeta todas as faixas etárias, alterando a maneira como as pessoas consomem informações e levando a um ciclo de dependência similar ao vício, o que prejudica a capacidade de atenção e análise crítica. As redes sociais alimentam bolhas ideológicas onde as pessoas se cercam de opiniões uma iguais às outras. O que faz sentido? Todos nós queremos pertencer a um grupo. Eu até diria que a ideologia política de hoje em dia é o novo grupo escolar, mas isso faz a humanidade se polarizar. Isso faz a sociedade ficar cada vez mais dividida, onde o diálogo racional é substituído por cadeiradas. O sistema político hoje se resume a partidos diversos em facções, uma mais extrema que a outra, o que faz os cidadãos ficarem sem uma escolha que represente verdadeiramente a voz do povo. Para nós, sempre parecem partidos falhos e limitados, incapazes de representar adequadamente as necessidades e desejos da população. Não importa muito o seu lado político, sempre existe uma manipulação da linguagem, disseminação de desinformação para controlar a narrativa e moldar a opinião pública, como foi o caso do Marçal, que literalmente fez um documento fake para tentar incriminar o oponente dele. Essa manipulação só serve para desviar a atenção das questões reais e importantes, criando uma população menos crítica e mais obediente. E tudo isso só é possível porque, a cada dia que passa, a sociedade está se tornando cada vez mais ignorante, com a falta de pensamento crítico sendo uma consequência tanto da falta de educação, quanto também da política no geral. Você há de convir que os líderes preferem um povo que consome sem questionar, em vez de cidadãos informados que pudessem desafiar a autoridade, correto?
Essa hipocrisia do governo e corrupção acaba prejudicando você como indivíduo, já que os políticos só se importam em manter o poder e enriquecer a si mesmos. Eles precisam manter você em constante estado de hipnose. Claro, não é todo mundo que cai nisso. E você, meu querido inscrito aqui do canal, provavelmente é uma dessas que não cai tão facilmente na lábia de políticos, ou simplesmente não se importa com políticos. Você vai viver a sua vida achando que o que a sociedade fala pra você é verdade. Depois de um tempo, quando seus sonhos e promessas não estiverem realizados, quando a situação apertar, você vai ver que não era daquele jeito que diziam pra você. Então, você vai encontrar novos fatos, coisas que fazem sentido. E daí você vai mudar de vida e acreditar cegamente naquilo por um período de tempo, até ver que não funciona mais. E assim sucessivamente. Você vai acreditar constantemente em crenças e depois em descrenças e procurar por novas crenças. Esse é o ciclo natural da coisa. Mas é aí que tá, qualquer vídeo com uma excelente narrativa consegue fazer você questionar seus valores, porque hoje existe muita informação, muitas verdades, e você simplesmente não consegue escolher qual é o estilo de vida que vai funcionar, porque ao mesmo tempo que tudo parece ter sentido, nada se encaixa perfeitamente com você, nada parece atender às suas necessidades e às suas aspirações. Daí você começa a se desinteressar pelo trabalho convencional, passa a procurar cada vez mais um posicionamento político que faça sentido ou alguma filosofia nova de vida. Muitos jovens estão começando a rejeitar completamente o sistema. Eles estão buscando alternativas fora do modelo tradicional de trabalho e carreira. Alguns estão se envolvendo para o empreendedorismo, tentando criar algo por conta própria, mas eles enfrentam barreiras enormes, principalmente aqui no Brasil, com taxas absurdas para empreendedores de médio e baixo porte. Outros estão explorando o nomadismo digital, tentando trabalhar remotamente de países onde o custo de vida é mais baixo. E ainda tem aqueles que simplesmente desistiram, abandonando qualquer esperança de alcançar o sucesso financeiro ou a estabilidade emocional. O que estamos vendo hoje em dia é o colapso da vida das pessoas. O que resta pra gente? Trabalhar incansavelmente em empregos que não oferecem a estabilidade, viver em bairros degradados e enfrentar um futuro incerto. Quando uma geração inteira perde a fé no sistema, quando as pessoas não acreditam mais que podem melhorar suas vidas, as coisas começam a se desintegrar. O país se torna mais polarizado, a violência aumenta e o extremismo ganha força. No fim, o afetado somos nós, com uma vida completamente vazia e sem significado nenhum. E isso não parece ter solução, embora tenha. A mudança real só acontece quando começamos a mudar a forma como nos vemos e também vemos o mundo. Se continuarmos a perseguir a ideia de que o sucesso só pode ser medido em termos materiais, estaremos perpetuando um ciclo de frustração e insatisfação. Mas se começarmos a valorizar a conexão humana, o bem-estar comunitário e a qualidade de vida de todos, podemos começar a reconstruir o que foi perdido. Então, o que podemos fazer? A resposta não é simples. Seria necessário começar a fazer mudanças profundas no sistema. Precisamos de investimento em educação de qualidade, criar oportunidades reais para os jovens e reconstruir a confiança no contrato social. Precisamos fazer um esforço para reconectar os jovens aos membros de suas comunidades, investir em infraestrutura e garantir que eles se lembrem do que estão defendendo. Somente aliviando essas pressões tóxicas, poderemos mudar a trajetória das coisas e acelerar o progresso rumo a um futuro mais próspero. As soluções não são fáceis, mas elas existem. Outra solução é repensar o sistema econômico. O capitalismo, como ele é praticado hoje, precisa de uma reformulação. A desigualdade extrema está prejudicando não apenas os jovens, mas também a economia em geral. Um país onde apenas os mais ricos conseguem prosperar é um país que está afadado a entrar em colapso. Políticos que promovam a distribuição de renda mais justa e oportunidades para todos, como salários justos e acesso à saúde e educação de qualidade, são essenciais. Além disso, os jovens precisam ser preparados para o futuro. O sistema educacional que foi criado para atender às necessidades de uma economia industrial do século XX não está equipando os jovens com as habilidades necessárias para enfrentar os desafios do século XXI. Isso é verdade. A automação e a inteligência artificial estão transformando o mercado de trabalho, e muitos dos empregos de hoje não existirão mais no futuro. Precisamos de um sistema educacional que ensine as habilidades necessárias para o futuro, como pensamento crítico, inovação e criatividade. O que está claro é que o sonho da casa própria, da forma como foi vendido por tanto tempo, não é mais sustentável. Ele precisa ser revisado e adaptado à realidade do mundo moderno. Exatamente. A gente ainda tem um grande potencial, mas apenas se forem feitas mudanças profundas em como um país trata seus cidadãos e em como a sociedade como um todo valoriza o que realmente é importante. A história nos mostra que grandes mudanças são possíveis, mas elas exigem coragem e vontade de questionar a maneira como as coisas são. As pessoas precisam dessa mudança. Estamos começando a perceber que o sistema falhou, com nós, com todo mundo. E estamos exigindo algo melhor. Se nós queremos ter um futuro próspero, precisamos ouvir mais os jovens e começar a construir um novo objetivo de vida, um que seja acessível a todos e não apenas aos mais privilegiados. O sucesso e a felicidade não precisam ser medidos apenas em termos de riqueza e status social.
Precisamos redefinir o que significa ter uma vida bem-sucedida. Para alguns, isso pode significar uma carreira estável e um bom salário, mas para outros, pode significar tempo de qualidade com a família, saúde mental e física, ou contribuir para a comunidade de maneira significativa. No fim das contas, os objetivos e valores que passam para nós desde a infância precisam evoluir para refletir a realidade da vida moderna. Precisamos de um sistema que priorize o bem-estar das pessoas e não apenas o crescimento econômico a qualquer custo. Se não fizermos isso, continuaremos a ver gerações inteiras de jovens que se sentem abandonados e desiludidos no mundo em que vivem. De qualquer forma, a mensagem do vídeo é: não é culpa sua que as coisas estejam assim. Sério, não é culpa sua ter um emprego ruim. Quem fala isso é coach. Não é totalmente culpa sua a falta de dinheiro no fim do mês. Não é culpa sua que você se sente o lixo. O sistema hoje em dia foi desenhado para beneficiar os poucos em detrimento dos muitos. Mas isso não significa que não há esperança. Vocês têm o poder de exigir mudanças. Vocês têm o poder de lutar por um futuro onde todos possam prosperar, não apenas os mais privilegiados. Agora vai rolar as eleições. Na verdade já passou, agora vai ser o segundo turno para alguns candidatos em algumas cidades. Então, isso daí foi quando se algum esse dia vídeo? você quiser ser líder de comunidade, ou então se candidatar a prefeito ou a presidente, o seu novo slogan deveria ser: o futuro está na mão dos jovens. Porque ignorar as preocupações da geração mais jovem e continuar a apoiar um sistema que claramente não está funcionando para essa geração, apenas beneficiando a geração passada, é uma ideia que vai prejudicar todo mundo. Pois é. O vídeo passou rápido até, hein? Bom, gente, tá aí. Qual é o nome do canal mesmo? Acho que eu não... Ah, não, sou inscrito aqui, é o Intermediador, tá? Tá aí a opinião dele com relação aí a questão da sociedade e tal. Foi engraçado falando desse jeito assim, não porque a sociedade está destruindo. Falando assim, parece que a gente tá falando daquela parte de vítima da sociedade e tal. Então parece meio zoado. Mas eu entendi o que ele quis dizer aqui no vídeo. Concordo com praticamente tudo que ele falou aqui. E, assim... começando aqui também da parte que ele falou aqui, em um momento aqui, no momento final, da questão dos empregos que vão ser substituídos aí por inteligência artificial, ou não necessariamente pela inteligência artificial, mas a automação em si, né? Pô, já posso dizer aqui que está acontecendo aqui, no caso, no condomínio, que já desde quando eu cheguei, que é a questão de não precisar de caixa, pessoas ali trabalhando no caixa, para você comprar alguma coisa. Aqui tem tipo um container aqui no condomínio, né? Que não chega a ser um mercado, não é um mercado, é uma coisa, é um container, tá ligado? Não tem tudo que você precisa, mas tem uma coisinha boba ali e tal, tipo, quando faz um lanche, pô, tem uma pizza lá, enfim, tem bastante coisa até, mas não igual um supermercado. Mas se você não quer ir no mercado, você vai ali no container que geralmente tem. Pode ser um pouco mais caro, mas entre gastar gasolina e gastar tempo para ir no mercado e gastar um pouquinho mais comprando aqui, eu prefiro às vezes comprar aqui. E não tem uma pessoa ali. No máximo tem uma câmera, tem a maquininha que você mesmo mexe, eu quero pegar uma pizza, que geralmente eu pego lá. Eu pego uma pizza ali, pô, R$22, pá, aquela de caixinha mesmo. Passo, pago, saio o comprovante, eu pego a sacolinha, boto a minha compra e venho pra casa. E é isso. Tá ligado? Antes seria uma coisa assim meio que impensável. Teria que ter uma pessoa literalmente ali dentro o dia todo, se quisesse comprar alguma coisa ali, tá ligado? Isso antigamente. Hoje já não tem essa necessidade. Entre outras, isso daí foi um exemplo muito bobo do que eu quis falar agora. É um exemplo bobo, mas que tá acontecendo até em alguns supermercados aqui também em Arábias, tá ligado? Tem um mercado aqui que eles ainda tem os caixas mesmo no supermercado, tem as pessoas ali, pessoas, mas eles têm essa maquininha pra quem não quer enfrentar fila. Tem, tipo, você não quer enfrentar fila? Então passa você aqui as suas compras, tem um negócio que pesa ali, né, as frutas que você quer comprar e tal, você mesmo pesa, tal, né, aí ele te dá o valor, você paga e é isso, tá ligado? Daqui a pouco não vai mais existir pessoas trabalhando como caixa, daqui a pouco vai ser só essas maquininhas e você vai ter que saber usar a maquininha e é isso. No máximo vai ter alguém pra ajudar a você a mexer nessas maquininhas, até ela perder o trabalho dela também, porque vai chegar um momento que todo mundo vai saber, tá ligado? Então, mano, é isso. De certa forma, a sociedade, ela meio que tá evoluindo nessa questão, né? E quem não tá se adaptando com isso daí, cara, vai ficar pra trás, mano. Infelizmente, é a realidade. E essa última questão que ele falou agora, eu tava falando aqui a respeito de trabalho, né? Eu concordo com ele realmente que tem que ser falado coisas para a realidade de hoje, tem que ser ensinado nas escolas coisas que são para a realidade financeira, por assim dizer, de hoje. Esse negócio de, vamos botar aqui educação sexual. Pô, fala sério, pelo amor de Deus, isso daí é uma coisa que eu não concordo, espero que não tenha, uma coisa que já foi falada sobre,
tá ligado? Isso daí é uma coisa que tem que se aprender em casa com o pai e a mãe, tá ligado? Ah, vamos botar aqui ensino religioso, vamos fazer uma matéria de religioso. Não, também não concordo. Não estou dizendo que não é pra ser falado, mas, poxa, como faz parte de algo da história, pra falar na aula de história, ok. Nada que faça apologia a você, nada disso. Agora, criar uma aula só pra isso, ensino religioso, eu sinceramente eu não concordo. Agora, poxa, educação financeira seria uma coisa interessante, tá ligado? Uma coisa que, poxa, desde que seja educação financeira, baseado nas coisas de hoje, não do sistema antigo que dava certo pro vovô e pra vovó, mas que dá certo hoje, que tem a ver com hoje, que fale coisas relacionadas a hoje. Aí sim, nesse caso seria interessante ter uma educação financeira nas escolas. Pô, primeiro socorro seria uma aula interessante também, tá ligado? Tem muita coisa bacana que você aprende, né, com essa questão de educação de primeiros socorros, por assim dizer, ou propriamente dito dessas coisas assim que realmente vão servir pra alguma coisa, tá ligado? E é isso. É a coisa que pode ser resolvida. Isso daí é o básico que eu tô falando. São duas coisas que eu falei que são básicas, que deveriam existir nas escolas, mas não existe, infelizmente. Pelo menos não nas municipais que eu fui, né? Não sei se alguma particular ensina, mas enfim. E, mano, o governo, né? Esse é a parte do vídeo que eu fico mais desesperançoso. Quando ele falou que, não, porque, poxa, se o governo fizesse isso realmente, no papel, no pensamento, é maravilhoso se isso acontecesse. Mas a gente sabe que não é assim, infelizmente. A gente sabe que não é assim, todo mundo sabe como é que é político, todo mundo sabe como é a política do Brasil, mas infelizmente é uma parada que eu, particularmente, não tenho esperança. Não tenho esperança nenhuma. Não tenho político de estimação, não tenho partido de estimação, falo o que eu tiver que falar mesmo, dane-se, tá ligado? Cara, é isso, mano. É só isso que eu tenho pra falar, meu. Eu acho que eu falei até demais nesse vídeo. O vídeo ele tem 21 minutos, eu consegui estender ele pra 42 minutos agora que eu tô vendo ali na gravação. Tá o dobro. Não, o dobro não. O dobro? Tá o dobro. O dobro do vídeo, né? Do que é aqui. E, bom, qual é a opinião que vocês têm com relação a esse vídeo aqui, com as coisas que eu falei? Concorda comigo? Concorda com o vídeo? Discorda? Sem corda? Enfim, bota nos comentários que eu vou querer ver a sua opinião. Tamo junto, gente. Link na descrição. Até a próxima. E valeu. Caraca, esse cara tá olhando pra mim. Pera aí, deixa eu pegar aqui no pescoço dele. Mas ó, sou hétero, hein? Pera aí, deixa eu ver o que eu vou falar pra você. Deixa eu pensar. Já sei. Alexandre na área. Alexandre na área.